Recorde de pedidos aqui no nosso canal. Diácono, continue respondendo o Super Xandão, porque ele insiste em falar da Igreja Católica. Então nós vamos responder aqui educadamente. Queria explicar isso para vocês. Eu imagino que ali, por causa de católicos e protestantes que debatem ali no bate-papo dos vídeos ao vivo do Xandão, ele dá a opinião dele. As pessoas estão ali para ouvi-lo, né? Mas eu achei interessante respondermos esse trecho. O Super Xandão afirma que, ao olhar para os pais da igreja, não consegue enxergar a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, subentende-se esse questionamento. A patrística tem característica protestante ou católica? Vamos analisar isso no vídeo de hoje. Quero também fazer um convite oficial ao Super Xandão aqui, por sugestão de muitas pessoas. Quero falar sobre isso também no vídeo de hoje e falar do contato que eu tive com ele. Fique comigo depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco. Clique agora em curtir, inscreva-se. Clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer do vídeo, deixe seu comentário, ele é muito importante. Queremos agradecer a todas as pessoas que nos ajudam aí. O mês de janeiro, nós queremos gravar de segunda a sexta e já chegamos a 51% da campanha daquilo que é necessário para tal. Nos ajude e faça a sua doação. Então aqui um react. O trecho que nós temos aqui é curto, mas eu tenho que ir pausando porque, embora curto, são muitas informações. Vamos ouvir. As cartas ou a patrística vão a favor da lei de Deus e contra a igreja romana. Já vi até judeus messiânicos indicando o pastoral de Hermas. É verdade. Então, esse primeiro comentário, ele concorda, é verdade. O que o comentário diz? Né, que as cartas patrísticas, aquilo que aponta para a patrologia, os primeiros cristãos ali, né, que viveram cronologicamente mais perto de Jesus, não apontam para a igreja romana. Será? Nós devemos fazer esse primeiro questionamento aqui. A patrística tem característica protestante ou católica? Vamos responder nesse vídeo com detalhes. Porque ao olhar para a patrística, nós vamos ver ali o Romano Pontífice, a Santa Sé, e todo o critério da sã doutrina católica. E nós vamos provar nesse vídeo. E no segundo momento aqui já quero dizer, né, e questionar. Judeus messiânicos apontam o pastor de Hermas. Não é pastoral de Hermas, né? O pastor de Hermas. Mas por quê? Primeiro devemos explicar quem é pastor de Hermas. Pastor de Hermas, um cristão ali do segundo século, né? E ele ficou conhecido muito mais como livro, literatura, do que como uma pessoa, embora foi uma pessoa real, né? Então ele tem ali vários sonhos, de revelação apocalíptica, de soteriologia, da igreja. Ele é o primeiro, ali na patrística, a chamar a igreja de Santa Igreja. Né? Para aqueles que dizem que a igreja não é santa, ele vai utilizar esse termo. Né? Inclusive, eu tenho esse trecho aqui, que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. E sim, é possível mostrar, né? Aqui, ó. De sua santa igreja. Ele é o primeiro a falar, olha, de uma igreja que é santa. Então ele tem sonho ali de uma senhora que lhe aparece, ele pergunta, senhora, pequei contra ti? E aí todos os literários, acadêmicos vão dizer que aqui é uma prefiguração da igreja. E ele chama a igreja de santa igreja. Né? Isso já te lembra alguma coisa? Inimigos da santa igreja, né? Assim como se denominam alguns apologistas protestantes. Está aqui então o pastor de Hermas, né, sendo muito mais católico do que protestante. E ainda outra questão que nós devemos aqui nos atentar, porque quando nós olhamos para o pastor de Hermas, né, nós vamos ver ali características totalmente católicas. Isso aqui precisa ficar bem claro, né, porque ele ensina uma igreja invisível, mas também que é visível, estruturada. Quem defende uma igreja estruturada e hierárquica? Os protestantes ou os católicos? Né? Essa figura materna da igreja, confirmada por São Cipriano, por exemplo, que disse, a igreja é mãe, e ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Pastor de Hermas fala de sucessão dos apóstolos, ele fala de penitência, de reconciliação, de batismo, ele fala da unidade da igreja, ele fala de autoridade espiritual, ele tem uma linguagem eclesial católica. Então me provem que o pastor de Hermas tem uma linguagem protestante. Né?
Então, quando nós olhamos para o pastor de Hermas, nós vamos ver muito mais catolicismo do que qualquer outra coisa, tá bom? Então, essa primeira parte, vamos avançar aqui no vídeo do Super Xandão para que a gente possa aprofundar nesse vídeo aqui. Ô, Léo, você falou aí uma verdade. É muito interessante isso. Ah, não apareceu o vídeo para vocês, né? Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Eu não vou editar isso aqui, né? Vamos lá. Indicando o pastoral de Hermas. É verdade. Ô, Léo, você falou aí uma verdade. É muito interessante isso. Quando você pega a patrística para ler sobre diversas coisas, você vê que ela tá na contramão de, inclusive, pronunciamentos do próprio Papa moderno, né? Então, a própria Igreja Católica hoje, ela entra em contradição quando você observa o que eles pregavam no passado. Será que isso é verdade? Será que ao olhar para a patrística, então, nós vamos fazer esse questionamento mais uma vez, só que talvez numa outra linguagem. A patrística está na contramão da Igreja Católica? Porque é bem fácil desmentir isso aqui, minha gente. Quando nós olhamos para os concílios da Igreja, o concílio de Nicéia, que define, enquanto Igreja Católica, que Cristo é Deus, a doutrina da Trindade, a Eucaristia, a sucessão apostólica, tudo isso sendo tratado ali na patrística, com clareza, nos primeiros concílios e tudo mais. Então é impossível olhar para a patrística e ver o protestantismo ali, e sim o catolicismo. Questões interessantes aqui, como, por exemplo, a Eucaristia, né? Quando nós pegamos aqui, por exemplo, ó, deixa eu mostrar para vocês, a Eucaristia sendo citada por São Justino Marte, na sua Apologia de número 1, inclusive, os livrinhos verdinhos ali atrás, né? Apologia, número 1, de São Justino Marte, no século II. Este alimento é chamado entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar senão aquele que crê que as coisas que ensinamos são verdadeiras, que foi lavado com a lavagem que é para a remissão dos pecados e para a regeneração e que vive de acordo com o que Cristo ordenou. Pois não os recebemos como pão e bebida comuns, mas da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Salvador, tendo-se feito carne pela palavra de Deus, teve carne e sangue para a nossa salvação. Assim também nos foi ensinado que o alimento que é abençoado pela oração da sua palavra e do qual o nosso sangue e carne são nutridos pela transmutação, é a carne e o sangue daquele Jesus que se fez carne. Então, peraí, isso aqui é protestante ou católico? Quem enxerga a Eucaristia? Aliás, quem tem a Eucaristia? Porque nem os protestantes chamam lá o que eles chamam de ceia de Eucaristia. Então, como que a patrística é protestante? Né? Quando nós olhamos também para a questão do pedobatismo, que nos últimos vídeos o Super Xandão teve dúvida, né? Aqui Irineu falando do batismo infantil, nós temos Hipólito. Olha aqui o que Hipólito fala do pedobatismo, que o Super Xandão diz não concordar, né? E eu imagino ali influenciado pelos estudos protestantes que ele fez. Ó, Hipólito, batizem primeiro as crianças. E se elas puderem falar por si mesmas, deixem que o façam. Caso contrário, deixem que seus pais ou outros parentes falem por elas. Tá bom? Então aqui, ó, Orígenes também. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo até mesmo a crianças. Então, peraí, como que nós olhamos para a patrística e vemos o protestantismo ali? Impossível. É o catolicismo que estamos vendo aqui. Sem contar naquelas questões da primazia de Roma, que eu já citei, de Santo Irineu de Lyon, de Tertuliano de Cartago, que diz, por exemplo, que a igreja de Roma é a mais feliz. Santo Irineu de Lyon vai dizer de uma autoridade preeminente nesta igreja, não é mesmo? Santo Inácio vai dizer que esta é a igreja que preside na caridade. Qual a igreja? A igreja de Roma. Então, quando nós olhamos para a patrística, nós vemos o puro catolicismo ali. Agora, eu desafio, me mostrem o protestantismo. Me mostre ali na patrística as doutrinas protestantes, da prosperidade, coisa e tal. Não tem. Né? Então é muito fácil refutar esta questão aqui que foi colocada pelo Super Xandão, e eu queria fazer esse adendo aqui para vocês, minha gente. Né? Eu não vejo problema nenhum aqui nesse debate, até entrei em contato com o Super Xandão, e queria fazer, antes de continuar a refutação, que ele vai citar Padre Pio aqui, que é interessante o que ele cita,
né? Eu quero fazer esse convite. Algumas pessoas falam assim, o Super Xandão foi lá no canal do Lucas Banzoli. E eu até assisti, entrei lá no dia, mandei uma mensagem, não tem problema nenhum. Eu não fiz o convite para ele não fez o convite para mim, e o Lucas fez o convite e deu certo lá, que bom, fizeram lá o vídeo. Mas eu queria aqui publicamente então deixar esse convite. Quem sabe, Super Xandão, nós não possamos fazer uma live, e sim, eu também estou fazendo o convite, e nessa live você chegaria como alguém que tem dúvidas, e eu vejo que você tem dúvidas sinceras. E nessa live você poderia trazer as suas dúvidas sobre o catolicismo e eu responderia ali ao vivo com você. E obviamente a gente conversaria sobre essa temática educadamente, como nos pede a palavra, né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes de tudo, santificai a Cristo em vossos corações, estais sempre prontos a responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós e fazer isso com mansidão e respeito. Pode ter certeza que você vai ser bem-vindo no meu canal. Algumas pessoas falam assim, nossa, ele foi lá no canal do Lucas e não vai no seu? Bom, não depende de mim. Se ele quiser, o canal está aberto para que nós possamos fazer esse bate-papo respeitoso aqui. E já que eu estou falando da palavra respeito, eu tive um contato no privado com o Super Xandão e ele reclamou isso. Olha, os católicos, pelo menos, ele não generalizou, mas ele disse, os católicos que me acompanham ali, que comentam, muitas vezes são rudes. E falam coisas pesadas ali no bate-papo, não respeitam a minha opinião. Bom, eu acho que nós podemos fazer o debate no campo das ideias respeitosamente. E está aberto aqui o convite, ô Super Xandão. E tinha até protestante, eu vi um comentário, nossa, agora o diácono vai chamar também. Gente, eu não tinha chamado, mas estou chamando então também publicamente. Quer vir aqui no canal? Vamos conversar. Traga as questões e nós vamos respondendo junto, ô Xandão. Você responde a sua visão, eu coloco a visão católica. Porque eu acho que é o conhecimento que pode tirar essa visão da apologética de que tudo é briga e de que tudo é contenda, não é mesmo? Mas tem mais coisas aqui que ele fala e eu quero responder o restante, tá bom? Vamos ver o que ele fala aqui. Através da patrística, né? O Padre Pio era base, era mesmo. Padre Pio era base, era mesmo. Vou falar sobre o Padre Pio agora. Os padres ortodoxos, os padres raiz eram base. Os papas raiz eram base. O modernismo que acabou com tudo. Então aqui acaba o trecho, aqui já vai mudar de tema, tá? Então ele cita Padre Pio como se Padre Pio fosse base. O que é isso, gente? Eu até estou tendo que aprender muitas questões aqui com os jovens, né? Alguns termos que eu não conhecia, né? Olha aí, ó. Padre Pio era based? Será por quê? O que é based? O que eu entendi que é based? O termo mais fácil de descrever aqui é alguém, uma boa pessoa, uma referência, uma pessoa maravilhosa, um grande cristão, uma pessoa que se destaca, uma pessoa que se deve ouvir. E sim, Padre Pio era tudo isso. Eu estou aqui com o livro dele, ó. Tem um livro aqui, a obra que conta a biografia de Padre Pio. E se tem uma coisa que Padre Pio era católico. Católico demais. Amava Nossa Senhora. Posso falar frases de cor dele. Amem Nossa Senhora, é a frase mais curta que eu conheço dele sobre Nossa Senhora. Maria é aquela que abre o coração dos caridosos, mas também suas carteiras. Ele falava isso na ordem caritativa das pessoas que doavam dinheiro para a obra de Deus e que ele era rigorosíssimo com essas doações. Inclusive construiu um dos hospitais que é a maior referência lá na Itália até hoje, né? Então ele era base mesmo. Um padre que amava Nossa Senhora é a Eucaristia. Um padre que celebrava os sacramentos. Um padre que da madrugada até a noite atendia confissões, o sacramento da reconciliação. Então, peraí, quando nós olhamos para o Padre Pio, nós vamos ver um amor pela igreja. Por exemplo, quando ele diz o seguinte, a igreja está acima de tudo, quem está com a igreja está com Cristo. Está aí a foto real dele celebrando a Santa Missa, que não é uma ceia qualquer, um memorial. Então ele era católico. Católico ao extremo, né? Isso é irrevogável. Então, não só para a patrística olhar, vamos ver os católicos autênticos, apostólicos romanos, e sim também olhar para esse padre que ele diz que é base, Padre Pio de Pietrelcina. Sim,
Um grande homem e que amava Nossa Senhora, que amava a Eucaristia. Outra questão, quando nós olhamos para a patrística, por exemplo, nós vamos ver a intercessão dos santos, que é outro ponto. E eu acho interessante mostrar para vocês esse sermão aqui de Santo Agostinho, né? Olha o que Santo Agostinho vai dizer aqui nesse sermão, falando sobre Santo Estevão, né? Acerca da festa de Santo Estevão. Olha aqui, ó. Observem também a quem ele recomendou sua alma. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele via Cristo, ele confessava Cristo, que ia morrer por ele e se elevar até ele, né? Aí aqui ele está falando sobre a vida de Santo Estevão e ele vai fazer o seguinte, lá no número 6, ele vai falar da intercessão desse homem que ele está contando a história, que é Santo Estevão, né? Nós podemos dizer ali que Santo Estevão, o primeiro mártir, ali, que é padroeiro dos diáconos, inclusive tenho muita devoção a ele. Ó. Olha o que vai dizer Santo Agostinho. Ele triunfou, ele recebeu a coroa por muito tempo, seu corpo ficou escondido, mas ele saiu da obscuridade quando Deus quis. Seu brilho se espalhou por toda a terra e nela ele fez numerosos milagres. Mesmo morto, como estava, Estevão fez viver os mortos, pois ele não estava verdadeiramente morto. Mas eu quero que suas caridades observem que, se suas preces obtêm muito, ela não obtém tudo. De fato, lemos nos relatos que nos são apresentados que ele teve dificuldades em ser ouvido, mas que, no entanto, graças à fé perseverante do suplicante, ele acabou por receber o bem solicitado. Né? Quem não desistiu, quem não deixou de orar, recebeu de Deus por intermédio de Estevão. São conservadas as palavras de quem orou a Estevão e resposta que obteve. A pessoa por quem você me pede é uma pessoa indigna. Ele fez isto e aquilo. Mas como a pessoa insistiu e continuou a pedir, ela foi ouvida. Assim, Santo Estevão, aqui ó, a questão da canonização na Igreja Católica, nos mostrou que, se antes de deixar seu corpo ele agir em nome do Salvador, é em seu nome também que as preces obtêm graças para aqueles a quem ele sabe que deve concedê-las. Ele está falando aqui da devoção a Santo Estevão. No sermão de número 320, ele continua a falar da sua devoção particular a Santo Estevão. Então, peraí, como nós olhamos para a patrística e não vemos o catolicismo romano? Está aqui a prova. Então, mais um vídeo muito simples, muito direto. Reafirmo aqui o meu convite e peço a vocês que acompanham o Super Xandão, enfim, mandem então esse vídeo aqui para ele, sobretudo façam o corte aqui do convite. Eu vou mandar também lá o vídeo para ele assistir aqui e ver a nossa refutação respeitosa à fala de que, ao olhar para a patrística, nós não vemos o catolicismo romano. Mais um vídeo aqui no nosso canal, peço que você então curta, né? Esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações aí e deixe seu comentário, ele é muito importante, tá bom? Nós vamos pedir agora a bênção de Deus sobre nossas vidas e eu, como ministro da igreja, abençoo a sua vida. Benedictio Dei Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amém. Deus abençoe você, obrigado por sua audiência, compartilhe esse conteúdo e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, pega eles, Nossa Senhora.